versículo 31 até o versículo 46 tem sido o tema das últimas 3 mensagens que estamos ministrando. Nós estamos falando sobre o juízo, o dia em que o Senhor reunirá todas as nações para o juízo, e há uma ênfase aqui nesse texto, onde o Senhor Jesus nos dá entendimento de que esse texto se trata da igreja, dos crentes, daqueles que vão passar perseguição e serão amparados por servos de Deus, e aqueles que não vão dar oportunidade para a obediência no momento de crise. Eu quero ler aí com você alguns versículos, e assim, no verso 31, começando: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Você pode repetir o verso 32? Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Muito bem, somente até aí vamos orar. Meu Pai, nos abençoe e nos dê a graça de alcançarmos mais de Ti, de sermos aqui ministrados, que o nosso coração seja cheio da Tua palavra e que ela venha ecoar, Senhor, para a vida e para os corações dos que nos rodeiam, e principalmente começando em nós, Senhor, seja essa obra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, o texto se refere, o Senhor Jesus, após separar à direita os que são fiéis, ele pôs à esquerda os que seriam condenados. E aos que estavam à direita, ele se posicionou dizendo: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Jesus dá um entendimento de que esses são propriedade de Deus, são os benditos do Senhor. E por que é que eles são benditos? Porque a sua conduta foi uma conduta que glorificou a Deus. Versículo 35. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, enfermo e cuidaste de mim, preso e me visitaste. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome? Aí eles seguem a lista, repetindo a fala de Jesus naquele dia. Como te vimos estrangeiro, verso 38. Aí no versículo 40 vem a resposta: responderá o rei: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos, repita aí, a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Os que foram amparados, Jesus destacou como irmãos. Todos nós nos recordamos aqui, pelo menos por 2 mensagens, nós abordamos a visão desse texto, onde aqui não é uma obra que agora você vai ter que ser a pessoa da ação social e fazer muita ação social para poder ser encontrado como bendito do Senhor naquele dia. Não. Esse texto está se referindo a uma possível perseguição. Entenda, logo no início do sermão profético, retorne aí, capítulo 24, eu preciso recapitular algumas informações para que você entenda a mensagem de hoje.
Capítulo 24 começa o sermão profético. Jesus é abordado pelos discípulos, eles perguntam sobre o templo, como é o templo que estava construído em Jerusalém, como ele era grande e bonito. Jesus se assenta com os discípulos no Monte das Oliveiras, versículo 3 em diante, e ele começa a proferir o que seria as coisas do fim. E logo aí no capítulo 24, versículo 15, você encontra a respeito da grande tribulação. Logo depois, a partir do verso 29, Jesus fala sobre a vinda do Filho do Homem, como que ela será. E logo depois, versículo 36 em diante, ele exorta os crentes, aos discípulos, e é claro, toda a igreja que viria a existir, para que fosse vigilante. E essa vigilância, no dia eu me lembro que nós pregamos sobre esse assunto, que não é uma vigília de oração propriamente dita, mas sim uma conduta que aponta para o dia do juízo, assim como foi a pessoa de Pedro. Aliás, eu ia falar o texto de 1 Pedro que destaca isso. Assim como foi a pessoa de Noé. Quando você lê 1 Pedro e 2 Pedro, você vai encontrar Pedro se referindo por duas vezes a respeito de Noé, como alguém que anunciou as coisas do fim, e o fim veio. Qual era a mensagem de Noé? Noé foi o primeiro missionário da graça, foi o primeiro a pregar a graça de Deus. Pastor, o Antigo Testamento tem graça? Não, pastor. Até há quem diga isso, né? Há quem diga que o Antigo Testamento tem graça? Não, é morte só e todo mundo morrendo. Meu irmão, presta atenção. O que é a graça de Deus? Favor não merecido. Você não merecia, mas Ele proporcionou. Deus disse que destruiria a terra, destruiria toda a raça humana com o dilúvio. Porém, mandou Noé construir a arca. Só ele e sua família construíram a arca. Demorou pouco mais de 100 anos. Durante 100 anos, aquela geração que morreu, toda aquela geração que morreu, ouviu que Deus iria trazer juízo sobre a terra. E vamos lembrar aí que todo mundo naquele período vivia muito tempo. O próprio Noé teve longevidade extraordinária. Então, durante cerca de 100 anos, e não precisava muito esforço para divulgar o que ia acontecer, não. Bastava passar pelo lugar da construção. Como que esse homem vai levar esse barco para o mar? Primeira questão que gerava perguntas. Tudo bem, está construindo, mas cadê a multidão? Não tem multidão, é só eu e minha família. São 3 homens somente dessa família. Você imagina, 100 anos levou. E Deus, durante esse período, dava oportunidade ao povo de refletir sobre suas vidas. A conduta era em colocar o prazer em primeiro lugar e a própria vontade. Aliás, é a mesma coisa, mas quero destacar tudo isso. A Bíblia diz que casavam e se davam em casamento. O casamento era como trocar de roupa. Não deu certo, não está bom, então troca. Parece com o nosso tempo. A vida estava valendo nada. Essa semana, para você ter uma ideia, as imagens, eu vi, né? As imagens de um protesto, uma manifestação, aliás, na Argentina, onde as pessoas estavam festejando após ter ouvido que o Congresso Nacional daquele país decidiu a favor do aborto. Quantos aqui viram as imagens? Aí, um dia, uma pessoa me perguntou: pastor, quais são os motivos de Deus permitir uma pandemia dessa? Aí eu digo: meu irmão, aos crentes Ele aperfeiçoa. Vou resumir aqui para você. Aos crentes Ele está aperfeiçoando. Aos soberbos Ele está batendo. Aos altivos, aqueles que confiam em tudo, menos em Deus, que até ficam com raiva se proferir o nome do Senhor,
Aos altivos, ele está mostrando que são pó e cinza. Pó e cinza. Aos que têm dinheiro, dinheiro nenhum livra. Aliás, um dos primeiros que morreu foi um homem, um dos sócios majoritários de um banco europeu, um dos maiores bancos da Europa e um dos maiores do Brasil. Foi um dos primeiros que morreu. É claro, nós não desejamos a morte de ninguém, eu não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo que mesmo sendo tão milionário, bilionário, ele não pôde segurar a vida em si mesmo. A doença veio e ele não resistiu. Eu quero dizer que, quando nós olhamos para uma multidão, havia mulheres, feministas principalmente, muitas delas sem cobertura em cima, despidas da cintura para cima, sob o seguinte slogan: eu decido o que fazer com meu corpo. Ora veja, o feto, uma vida, não é uma extensão do corpo. Extensão do corpo, irmãos, é o cabelo. O cabelo se corta, cresceu, é uma extensão do meu corpo. As unhas é uma extensão do corpo. Deve-se cortar as unhas. Mas uma vida não é uma extensão do corpo, tanto é que quando nasce tem vida própria. Quando eu digo vida própria, no sentido de que vai andar, até certo ponto estará nos braços dos pais, mas, num devido tempo, vai aprender a andar. Ontem eu vi uma criança aprendendo a andar na praça. Que coisa linda, lembrei do meu garoto quando ainda estava aprendendo. É uma vida, irmãos. Tem um DNA único, tem uma única retina. As mais de 7 bilhões de pessoas, não há nenhuma igual a outra na retina, na impressão digital, no DNA, igual não. Tem tipo que demonstra que tem parentesco, mas cada DNA é único. Então, é uma das falas mais desinteligentes que alguém pode proferir. É a frase: eu preciso decidir o que fazer com o meu corpo, é uma decisão minha. Aí veja a incoerência, a pessoa, muitas vezes, tem um filho sem projeto de casamento, sem amparo, sem planejamento, que é o matrimônio, esse plano, sem compromisso com a saúde, muito menos com a criança. E aí eu decido o que fazer com o meu corpo, mas não é o corpo dela que é cortado. A decisão não é matar aquela pessoa, mas é matar a criança que não pediu para vir ao mundo. E se você ver o vídeo, você vai olhar para Deus e dizer: Senhor, tenha misericórdia. Porque todas as vezes que Deus permitiu, que Deus mandou pandemia, uma praga, como foi no Egito, era por causa da dureza do coração do ser humano. Por causa da dureza do coração. O ser humano quer defender tudo e todos, menos um bebê na barriga de uma mãe. Meu Deus, meu Deus. Você olha a cena e você imagina, deve ser um festejo porque alguém ficou rico ali daquela família. Deve ser uma coisa extraordinária. Esse pessoal todo passou de ano na universidade. Esse pessoal recebeu agora um benefício muito bom. E as pessoas sem roupa, porque é um símbolo feminista. Irmão, só para você ter uma ideia, o feminismo ensina que a mulher deve decidir, em primeiro lugar, sua própria vontade. Tipo, ter um filho, se ela decidir nunca ter, é uma decisão dela. Que beleza ela ter essa liberdade. Só que a Bíblia diz uma coisa muito séria, e que o feminismo vai frustrar o coração dessas pessoas, principalmente quando chegar aos cabelos brancos.
A Bíblia diz que há pelo menos 3 coisas que nunca se saciam. O texto de Provérbios diz: o mundo dos mortos nunca se sacia, sempre quer mais. E uma mulher sem filhos, a terceira coisa eu não lembro agora, mas essa eu gravei bem. E uma mulher sem filhos. Que é isso, pastor? Nós estamos vivendo num tempo elevadíssimo. Olha só, e eu já vi o testemunho de uma feminista, que era feminista. Ela, quando descobriu o engano que era o feminismo, muitas vão descobrir o engano em que se meteram, mas já será tarde demais, porque a vida fértil terá passado. Já não poderão mais ter filhos, porque acreditaram que elas eram felizes por decidir não ter filho e colocar, muitas delas têm o entendimento de que, em primeiríssimo lugar, é a profissão, o trabalho, seja qual for a decisão, desde que seja respeitada a decisão individual. Mas quando envelhecer, a possibilidade de uma frustração, e quem tem filhos aqui sabe o que eu estou dizendo. Irmãos, como ser pai abençoou a minha vida. Porque muitas vezes eu chamo a atenção do meu garoto em uma coisa, e quantas vezes eu olhei e disse, mas eu também sou assim. Quantos aqui já tiveram essa experiência das suas vidas? Irmãos, Deus nos abençoou em sermos pais e as irmãs aqui serem mães. Porque no final, o que Deus está nos mostrando é um pouco de nós. E quantas vezes eu digo, eu tenho que mudar o meu jeito de ser. Eu não posso cobrar dele se eu sou assim também. Eu devo mudar, e aí mudando, eu devo ensiná-lo também a ser diferente. Não estou aqui falando do meu garoto, eu estou falando da vida. Você imagina uma pessoa chegar ao final da sua vida e descobrir que não terá ninguém na sua velhice ao seu redor. No final da vida de Abraão, Abraão teve a reunião de seus 2 filhos ao seu redor. Imagine não ter isso. Imagine não ter ninguém. É claro, não se tem filho pensando nisso, mas é uma coisa automática. Eu estou muito distante do meu pai está a pelo menos 3.200 quilômetros daqui. Mas como eu lembro dele com tanta alegria, e que se agora ele dissesse assim, meu filho, eu preciso que você venha aqui. O que eu ia fazer, irmãos? Agora. É uma ordem. E é claro, né, eu estou falando isso numa condição, é claro, teria todo o cuidado de prezar pelo o trabalho da igreja, mas iria atender o chamado dele, porque se honra os pais até o fim. É assim que deve fazer. Tenho minha vida, minha família, sou governador do meu lar, mas aos pais sempre devemos honra, respeito e amor. Eu quero, irmãos, sob essa ótica, chamar você à reflexão de que o mundo de hoje está dessa forma. Jesus está às portas. As coisas estão estreitando. A coisa está estreitando. Quem é crente é, quem não é também está sendo revelado. Infelizmente, tem muitos crentes que não compreendem isso que eu estou dizendo. Como eu tenho ouvido, irmãos, pessoas que teimam em viver dodói, em viver dizendo, eu preciso de ajuda, ninguém me ajuda, a igreja não me ama. Meu irmão, em nome de Jesus, nós fomos chamados salvos, fomos tirados das trevas e colocados na luz, para iluminar. Nós fomos tirados do lamaçal do pecado e fomos feitos sal para fazer a diferença. Portanto, nós somos os missionários de Deus. E os missionários de Deus devem se mover para ir ao encontro dos perdidos.
Portanto, não há desculpa se ninguém ajudar você. O Espírito de Deus é suficiente para encher você de poder e autoridade e curar o seu coração. Irmãos, eu já participei de muitas atividades onde o poder de Deus se manifestou. Eu me lembro no tempo que eu dirigia um trabalho chamado Encontro com Deus, quando eu era seminarista. Um retiro de final de semana. Mas eu, no primeiro dia, eu dizia logo para todos eles, eu quero deixar claro que Deus há de se manifestar aqui nos corações, vai ser uma bênção esse retiro. Mas se você tivesse decidido ir para o meio do mato, sozinho, numa barraca, montado uma tenda lá, só você e Deus, e a palavra dele na sua mão, você seria tão cheio ou muito mais ainda. Porque o retiro, o curso, é só um pretexto para separarmos tempo para buscar a Deus, irmãos. Na época de Jesus não tinha nada disso. A ênfase é Jesus. Eu quero dizer para você que está dizendo aí, que viu o curso hoje, vai ver mais o curso Integridade, vai ter a formatura dia 27 da turma que termina amanhã. E talvez você diz, eu não preciso de nada disso. Eu conheço uma porção que está desviado hoje. Eu conheço, irmãos, pessoas que eram contra até eu ministrar curso de noivos. Uma vez, eu me lembro de uma pessoa que foi desencorajar um casal que eu estava ministrando curso. Assim que eu cheguei aqui. Você não precisa disso, eu já sou casado há tanto tempo e nunca precisei disso. Hoje está separado e desviado. Todos nós devemos olhar para a nossa vida e dizer, todos nós precisamos estudar a Bíblia e conhecer mais de Deus. Amanhã, meu irmão, você tem que estar dizendo, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Por quê? Porque nós temos uma missão. Casamento, meu irmão, é que nem a vida, todo dia você tem que se alimentar e você tem que tomar banho, você tem que fazer a asepsia aí do corpo, você tem que fazer a sua higiene pessoal, aliás. Assim é o casamento. Então tem que demandar muito esforço. Pastor, e o mês que vem? Tem que se buscar do mesmo jeito. E o ano que vem? Mais um pouco. Se aqui tiver alguém dizendo, agora não preciso mais, eu já sei de tudo, meu irmão, você está desviado. Você desviou. Você está morto. Porque só na glória nós estaremos satisfeitos. Porque nós vamos ver Deus face a face. Enquanto estivermos aqui, nós temos que lutar e muito. Tem dia, meu irmão, que você acorda só Jesus na causa. Pois é, pastor também. Todo mundo tem que lutar, todo dia. Então, nós estamos percebendo claramente, nós estamos vivendo esse tempo. E são poucos igual Noé e sua família. Irmãos, a impressão às vezes que parece que são poucos os salvos, porque há o que há de crentes e que não conseguem viver se não for sendo carregados. E eu volto a dizer, eu não estou mandando direto para ninguém, se isso está servindo para você, é Deus falando contigo. Porque eu não mando indireto no púlpito, não mando e acho ridículo quem manda. Acho errado, aliás, um pastor mandar indireta. E se você está sendo incomodado, glorifique a Deus, porque Deus está falando no seu coração. Não é nada pessoal. Mas nós sabemos, a igreja do nosso tempo, e eu estou falando de uma forma geral, é uma igreja muito imatura. Muito imatura. Não entendeu que Deus fez uma obra extraordinária que ninguém conseguiria. E fez essa obra para você ser instrumento nas mãos dele. O que é que nós vamos fazer com todas as bênçãos que Deus tem nos dado? Nós vamos abençoar a nossa geração. E aí, o texto dá entendimento de que após o momento da vigilância, a vigilância segundo a ótica de Noé, que Deus estabeleceu, nós devemos sim estar atentos à chegada do noivo. Capítulo 25, os primeiros versículos.
E, finalmente, o final do sermão profético, Jesus termina o seu sermão. E eu tenho gasto já hoje a 4ª mensagem ministrando sobre esse texto. São do versículo 31 ao verso 46. Onde nós temos nos debruçado e visto que aqui dá um entendimento de uma perseguição. Nós não lemos o texto de Daniel, mas o texto de Daniel vendo as coisas do fim, é como se nós estivéssemos lendo esse texto. E aí eu finalizei a última mensagem dizendo, leia o texto de 2 Pedro, capítulo 2, de forma que pudéssemos aqui nos debruçar hoje, porém eu não vou hoje ainda falar sobre esse texto, gostaria muito, mas não me foi permitido no coração. Eu gostaria de observar com você algo que está aqui no texto. Eu serei breve, porém, creio que será expressivo ao nosso coração. O versículo diz que há uma conduta aqui. Há uma conduta. E eu quero ler agora o verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Capítulo 25, verso 41, na sua voz. Leia comigo de novo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Fui estrangeiro e não me acolheste, tive nu e não me vestiste, enfermo e preso e não me visitaste. Repita aí esse finalzinho. Estive enfermo e preso e não me visitaste. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso? Observe que eles chamam Jesus de Senhor. Mas o texto nos dá entendimento de que eles, ainda que respeitavam a autoridade de Jesus, era só um respeito simbólico, um respeito de palavras. Eu quero dar destaque aqui a isso novamente, irmãos. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse erro. Por exemplo, eu citei, quero reforçar, nós estamos vivendo um tempo que, nas músicas evangélicas, há uma proximidade de Deus em palavras. Por exemplo, músicas que carregam muito a palavra você, se referindo a Deus, se referindo a Jesus. Eu quero que você me mostre um texto da Bíblia que alguém chamou Deus de você. Me mostre um. Me mostre um texto que alguém chamou Jesus de você. Mas, de repente, a intimidade de alguns cantores com Deus é tão grande que eles conseguem chamar. Pastor, mas como assim? Eu estou dizendo que há uma intimidade de palavra, que não tem nada a ver com a intimidade bíblica. Intimidade bíblica, Deus profere a sua palavra sobre a minha vida, eu me submeto, então eu serei chegado de Deus, abençoado. Enoque foi transladado, foi levado para a glória, porque era obediente e clamava a Deus em oração. Elias foi levado vivo para a glória. O que Deus dizia para Elias, Elias obedecia à risca. É essa intimidade que o Senhor nos chama. Ah, irmãos, intimidade de palavras é fácil. A intimidade genuína está em Cristo Jesus. Quando Paulo declarou: estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você quer ter intimidade com Deus? Ande no poder do Espírito. Seja um pregador da palavra, viva o Evangelho. Coloque a pregação da palavra de Deus em primeiro lugar. Irmãos, como se joga o valor da autoridade da pregação no lixo, por qualquer coisa. A pessoa é insultada, não leva para casa desaforo, aí não será reconhecida como um crente abençoado, um crente ungido. Meu irmão, não adianta, você tem que parar de dizer palavrão.
Porque na hora de pregar, você não será respeitado como um servo do Deus Altíssimo. Você tem que pagar suas contas. Pague suas contas. Se não pode pagar, procure seus credores. As pessoas que você deve, procure-os. E diga, meu irmão, eu estou passando dificuldade, mas eu vou pagar você. Estabeleça uma meta. Eu creio que Deus moverá os céus e a terra para abençoar você financeiramente com um objetivo desse. Como assim? Nada pode tirar a autoridade nossa para pregarmos o Evangelho. Portanto, o nome nosso como cidadão, como pessoa, precisa ser de extremo zelo. Se eu agora tivesse diante de mim todas as pessoas que você tem acesso a algum relacionamento financeiro, se eu pudesse agora, o pastor da igreja, você apresentasse a todas as pessoas que você já comprou um carro, uma bicicleta, que seja. Todas as pessoas que você já teve algum relacionamento financeiro. O que elas falariam a respeito de você? Você é um servo de Deus. Eu me lembro, irmãos, uma vez eu tive, o primeiro carro que eu tive foi um Palio, né? E o carro dava muito problema no motor, parecia que tinha um martelo lá dentro do motor, umas batidas e gastava uma gasolina. Meu Senhor, haja bolsa. Eu me lembro que num período de 6, 7 meses eu fui à concessionária, porque estava dentro da garantia. Eu fui à concessionária, não, já tinha saído da garantia, mas eles estenderam porque ficou claro que o carro estava com um problema. É uma coisa assim, eu não lembro mais, mas era algo mais ou menos dessa forma. E eu fui à concessionária, e aí, depois da 5ª vez, consertando, era assim, consertava, passava um mês maravilhoso. E aí voltava tudo de novo, consumindo bastante, um barulho esquisito no motor. Aí veio o chefe da oficina geral, o chefe lá, geral lá da oficina, no tempo da Angracar ainda. E ele veio conversar comigo, um homem muito atencioso, muito educado. E eu estava, irmãos, já sem paciência. Mas é claro, ainda mantendo a conduta cristã. Claro, mas estava muito enfurecido no meu coração, chateado com aquilo. Aí, eu disse para ele, olha só, meu senhor, eu não costumo dizer quem eu sou, porque eu entendo que as pessoas devem me conhecer pela minha conduta, mas eu sou um pastor. E eu tenho um problema com esse veículo, porque eu gostaria de vendê-lo, eu não quero mais esse carro. Está me dando mais perturbação do que benefício. Eu não posso viver na oficina. Aí, carro novo, né? Carro novo. Aí eu disse para ele, mas eu não posso vender para ninguém. Porque se eu vender para alguém que tiver essa preocupação que eu estou tendo, essa perturbação que eu estou tendo, essa pessoa vai me ver como uma pessoa que não é crente. Eu serei visto como um crente falso. E para não dizer qualquer outra coisa que a pessoa pudesse dizer. Digo, olha, eu não quero mais esse veículo. E vocês é que me venderam ele. E vocês me façam uma proposta agora. Porque eu preciso me livrar. E só tem uma pessoa que não vai ficar chateado. É quem me vendeu. O rapaz deu uma risada de leve e disse, o senhor está certo. E aí já chamou o gerente, aí conversamos, compraram o carro do valor um pouco acima do que ele era e, acredito, reconhecendo o problema. Mas eu me vi ali saindo de um problema sério e que eu deveria resolver. Mas por que eu penso assim? Porque eu preciso ter minha consciência diante de Deus, que eu não prejudiquei ninguém se eu sabia. Mas pasmem você, como existe pessoas que veriam como uma bênção passar uma coisa problemática para outra. Que cristianismo é esse? Quantas vezes talvez você ouviu eu falar aqui sobre time?
Eu, irmãos, não tenho tradição de torcer por time, todos sabem. Talvez porque o meu estado, o time é muito fraco, coitadinho. Não cresci com essa tradição. Como aqui no Rio há muita tradição de futebol. Eu respeito isso. Mas se eu fosse um torcedor assíduo de um time, apaixonado por um time, eu não traria aqui para o púlpito. Não traria. Não traria. Porque eu já expliquei aqui que isso, até mesmo na profissão, um advogado, por exemplo, ele não pode ter no seu escritório nada que identifique religião ou o time de futebol que torce, porque isso pode trazer algum tipo de problema para a forma que ele é visto, pois ele precisa defender pessoas perante a lei. E eu acredito que um pastor muito mais ainda. E agora, por que não? Todo crente. Todo crente. Irmão, Jesus está às portas e Ele deixou uma missão para nós. E aqueles que foram considerados malditos e ido para o fogo eterno, são pessoas que não fizeram a obra do Senhor. Que atrapalharam a obra do Senhor. E para você entender melhor, e eu encerro, abra sua Bíblia aí, no texto de 1 Timóteo. Quero que você entenda, dias que tem formatura, nós não abrimos mão de pregar a palavra de Deus, porque eu entendo que o que fortalece a vida de uma pessoa é a palavra do Senhor. Diga amém aí, meu irmão. Diga amém, meu querido. A formatura é muito legal. Não é 1 Timóteo, desculpa, irmãos, é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Estas pessoas, elas foram, a sua conduta era, não deram de comer, não vestiram, não visitaram o preso. E eu citei aqui que esse texto de Mateus 25, ele é um vislumbre da possibilidade de que na grande tribulação, ou no meio, ou no final, porque há uma linha que não fica muito bem clara, a igreja será perseguida durante 3 anos e meio, depois será arrebatada, ou não, será 7 anos de perseguição. Meus irmãos, mas ela passará aperto. E há um entendimento nesse texto de Mateus 25, como que Jesus dizendo, olha, a minha igreja perseguida, apertada, ela não foi amparada por aqueles que podiam ter amparado. É a igreja perseguida do nosso tempo. Que a pessoa até muda o canal se aparecer. Não quero ver ninguém sendo queimado. Não quero ver ninguém sendo morto porque é cristão. Claro, ninguém vai andar atrás de ver, né, porque é bonito, não. Mas eu estou falando que há campanhas missionárias de oração em prol da igreja perseguida. E há um texto bíblico aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que diz assim, olha só o ambiente. Estás ciente de que todos, irmãos, todos da Ásia me abandonaram. Quem é que está falando aqui? O apóstolo Paulo. Olha o que ele diz. Estás ciente, Timóteo, né? Estás ciente de que todos na Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo, nunca se envergonhou das minhas algemas. Nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Quem foi que fez isso? Quem foi? Onesíforo. Depois, verso 18. O Senhor lhe conceda naquele dia, que dia, irmãos? Que todas as nações serão reunidas. Naquele dia,
achar misericórdia da parte do Senhor. O que Paulo estava dizendo? Que ele ouça o Senhor falar: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o que está separado desde a fundação do mundo, o reino. Aí o verso diz: e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou em Éfeso. Ele dá destaque aqui de quantas pessoas que o ampararam, irmãos. Quantas pessoas? Só uma família, é a família de Onesíforo. E quantos o abandonaram? Todos da Ásia. Todos. Para aqueles que são novos na fé, Paulo estava preso aqui por causa do Evangelho. E alguém quer tirar selfie com quem está na cadeia? Tirar uma selfie com você, colocar no meu status. Não vai. Mas se é famoso, se está na mídia, se está legal, se está show, todo mundo quer tirar foto. Aliás, você já deve ter visto famosos que fazem propaganda de produtos que, quando eles passam uma vergonha, quando eles têm uma má conduta, perde os contratos, porque prejudica a marca que ele representava nos comerciais. Então, Paulo estava preso. E eu volto a dizer aqui, irmãos, aquela fala assim: pastor, aonde há fumaça, há fogo. Se foi preso, alguma coisa fez. Por favor, irmão, não repita mais essa frase em nome de Jesus, que é tão dita, né? Nós podemos estar falando de alguém que é um José, que até foi preso, mas era inocente. Podemos, sim. E no caso aqui de Paulo, ele foi preso por pregar a palavra de Deus. E as pessoas o abandonaram. E aí, irmãos, o texto da palavra, quando vai destacar no mesmo livro, quero ler mais um versículo só. O capítulo 4, versículo 16, acompanha aí. Estou encerrando. Capítulo 4, verso 16. Na minha primeira defesa, todos estão comigo? Na minha primeira defesa, capítulo 4, verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Repita aí. Que isso não lhe seja posto em conta. Poderia ser posto em conta ou não? Como assim? Eu estive preso e não fostes ver-me. Por isso, irmãos, eu passei 2 mensagens aqui, pelo menos, investindo no entendimento de que, quando Jesus disse: porque quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Essas pessoas que foram amparadas eram crentes, eram servos de Deus. Quarta-feira eu terminei aqui dizendo que Deus nos abençoe e Ele levante as nossas vidas como levantou José de Arimateia. Irmão, Jesus estava lá na cruz, morto já. E José de Arimateia foi até as autoridades, pediu permissão para tirar o corpo. José de Arimateia estava correndo risco, mas ele foi macho na fé. Ele era discípulo de Jesus, o texto diz. E ele não foi sozinho, teve o apoio de Nicodemos. E ele não só pediu, mas investiu recurso, pois aquele túmulo, provavelmente ele tinha mandado cavar para ele, ou para alguém importante de sua família. Ele investiu recurso para amparar, dar honra, pois a morte de um judeu deveria ser uma morte onde a pessoa seria cuidada após a morte para o enterro. Ainda mais ainda Jesus. Onde é que estavam os discípulos? Estavam com medo, a maioria. Só um ficou ao pé da cruz, João. Então eu estou pregando hoje aqui
que a conduta de quem anda com Paulo, na hora que Paulo estava curando os enfermos, aleluia, que bênção estar perto de Paulo. Mas a conduta quando Paulo está preso, não foi a mesma. Eu, irmão, sou uma pessoa que eu tenho muito cuidado em me posicionar com pastores. Normalmente, pastores que são pastores de grandes igrejas, tem sempre muita gente ao redor. E os pastores pequeninos são esquecidos e até desprezados. Quem é esse daí, na fila do pão, como diz o outro? E muito mais ainda, quando eu sei que um pastor caiu. Quantas vezes, irmãos, aqui no Frade mesmo, eu vi um pastor, infelizmente ele caiu em adultério, em alguma situação, e eu falava com ele com tanto apreço antes e continuei falando com o mesmo apreço depois, porque no meu coração pesa. Espera aí, dou valor só se for o cara e agora que está no chão não se dá não? Pois é, eu quero chamar você para uma conversa aqui, não corra não, não corra não. Fique olhando para o relógio não. E eu até tenho vontade quando alguém olha para ninguém, olhou para o relógio, estou só dizendo aí no seu coração. E você que está pensando em desligar aí na sua casa, desligue não. Presta atenção. Estou chamando você para pecar não. Estou chamando você para consertar com Deus. Porque dentro das igrejas é feito isso não pouco. É uma liderança, você deve a ele respeito e você trata bem. Aí amanhã você sabe que se separou, você sabe que se deu mal, você sabe que fechou a empresa, que se deu mal, ele já não está mais na mídia. E você deu as costas, não tratou mais como trataria. Era pastor da igreja, você tratava com o maior respeito, mas deixou de ser o pastor da igreja, você nem parar na rua para falar com ele. Meu irmão, você está na lista, hein? Esse conserto é da parte da igreja. Porque a igreja que não é igreja em chuva, na tempestade da perseguição, não entendeu. Eu vou desafiar você uma coisa, aqueles crentes que você já não falava muito, só via de longe, só cumprimentava, você soube que ele se desviou, você vai estabelecer um propósito, se aproximar dessa pessoa para ir buscar. Porque dentro das igrejas tem também isso. Você sabia que se Jesus fosse hoje pastor de uma igreja local, ele seria considerado um pastor derrotado por muita gente? Quantos membros tem a igreja dele? 12. Está com nada não. Presta não. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que ninguém assistiu Paulo. E Paulo disse, olha, que Deus não lhes cobre, não lhes ponha em conta. E aí eu encerro lendo o verso 17. Mas o Senhor me assistiu. Oh, aleluia. Glória. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Porque por meu intermédio a pregação fosse, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celeste. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meu irmão, você que está hoje aqui, e você muda com as pessoas quando elas estão derrotadas aparentemente. Se conserte com Deus. Se conserte com o Senhor. Vamos largar esse glamour dos relacionamentos. Queremos muitas vezes estar ao redor de pessoas que estão na primeira capa de uma revista, de um jornal.
Você está me entendendo? Quem está entendendo, diga amém aí, meu irmão. Mas nós muitas vezes desprezamos aqueles que estão no mau momento. O que seria se hoje o pastor Renato... Irmãos, eu disse coisas aqui que pessoas podem pegar essa gravação e podem levantar até um processo contra mim, coisas que eu falei aqui. Ah, pastor, isso aí é demais. Existem pessoas na internet que não podem dizer certas palavras, para você ter uma ideia. Um exemplo disso é a nossa irmã Ana Paula Valadão, que está sendo processada. Aliás, são vários processos por uma fala dela em um congresso. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu vou pregar a palavra de Deus. Eu prego sem medo. Mas o cristianismo no nosso tempo não resistiria. Não resistiria. Se o pastor dessa igreja chegar um dia, Deus tenha misericórdia, de ser preso porque não submeteu aos ditames das trevas, a leis malignas que venham a ser aprovadas, como foi o caso do casamento homossexual, pastores se negassem, se aquilo fosse aprovado, eles seriam presos, processados e até presos. O que seria do rebanho sabendo que o pastor está preso? Você sabia, em nome de Jesus aqui não aconteceria isso. Amém, irmãos? Diga amém aí. Amém. Mas uma porção iria ser tentado aí para aquela outra igreja que o pastor está no púlpito. Eu não vou ficar numa igreja que o pastor está preso. Você é de qual igreja? Aí responderia o quê? A igreja que o pastor está preso, porque ele não quis fazer lá um negócio que tinha que fazer, que ia ser contra a palavra de Deus. Você sabia que muitos iriam abandonar? E a minha oração é que eu tenha, se um dia eu tiver que passar por isso, dizer as palavras que Paulo disse. Ninguém me assistiu, mas o Senhor me assistiu. Eu creio que não será assim porque Deus tem levantado um povo cheio do Espírito Santo. Mas eu apenas quero deixar claro que o que lemos em Mateus 25, muita gente lê, irmãos, talvez você até tenha estado até aborrecido. De novo, o pastor vem pregar de novo nesse texto. Meu irmão, vou pregar até onde Deus mandar, viu? Não posso fazer nada por você. Minha oração é que Deus enche seu coração de alegria. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu me alegro. Mas eu estou trazendo uma mensagem dizendo, se conserte. Mude de conduta. Reveja conceitos. Muito do que é dito de sucesso não é sucesso nada. Sucesso mesmo é sabermos que nós temos um compromisso com o Senhor e a sua palavra. Fique de pé no seu lugar. Baixe sua cabeça. Peça perdão se você maltratou pessoas que caíram. Peça perdão se você é diferente conforme pastor. Talvez pastores que pastorearam aqui, você nem fala com eles. Mas na época que eles eram pastores, eram seus amigos. Você era amigo, você era parceiro. Se conserte. Talvez você ouviu que algum pastor está hoje tão mal na vida dele, de alguma igreja que você já fez parte, e você tem o telefone dele, e você nunca mais falou com ele. Talvez, meu irmão, ele está esperando por um contato seu, e um contato de misericórdia, de ajuda, de apoio. Uma palavra de ânimo, como Onesíforo dava a Paulo. Baixe sua cabeça, se conserte com o Senhor. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, toda vergonha de estar ao redor de pessoas que estão vivendo um momento de derrota. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Retira esse coração egoísta, coração mau até,
Coração ruim, Senhor. Coração que escolhe com quem vai falar, escolhe se vai perdoar ou não. Coração que escolhe se deve fazer isso ou aquilo. Meu Pai, que nós venhamos a nos converter e nos lançar diante de Ti. E assumir a fala de que nós somos escravos do Senhor. Escravos, Senhor, no sentido de que nós não temos vontade própria, só a Tua vontade que nos importa. Meu Pai, quebra o nosso coração, retira o orgulho, retira a altivez, retira, Senhor, toda essa capa que não tem nada a ver com o cristianismo. Senhor, que nós venhamos a levar em consideração como nós agimos com as pessoas, como nós tratamos as pessoas. Tem misericórdia, Senhor, de nós, Senhor. Perdoa, Senhor. Levante as tuas mãos. Meu Pai, eu quero te pedir agora a restauração de cada um, Senhor. Seja o teu Espírito agora restaurando a fé, restaurando o ânimo, a força. Seja agora cada um, Senhor, restaurado no poder do Espírito. Seja o poder do Espírito agora levantando os caídos, restabelecendo, Senhor, os dons, os talentos, a pregação da palavra de Deus. Seja no poder do Espírito, meu Pai. Meu Pai, seja agora liberado sobre o teu povo. Ah, Senhor, todas as bênçãos que o Senhor quer manifestar nesse tempo. Nós declaramos, Pai, essa semana abençoada. E semana abençoada é uma semana de conversão de alma, de amor à palavra de Deus e à oração. Meu Pai, declaramos assim, Pai, no nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus